Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 27. Nesta manhã eu chamo sua atenção para este que é o penúltimo capítulo do livro de Atos. Nós vamos estudá-lo inteiro. Eu quero, dentre tantas lições, tantos ensinamentos, eu quero que você enxergue comigo quão importante é o papel de liderança. Óbvio que Lucas colocou este texto com tantos detalhes sobre navegação, naufrágio, para deixar muito claro para nós a providência de Deus guardando aqueles que Deus mesmo chama, comissiona e envia. A grande lição deste capítulo, portanto, ao meu ver, seria esta: a providência de Deus, guardando seus filhos, cuidando deles. E penso também que, tangenciando tudo isso, nós temos a grande liderança do apóstolo Paulo. E se você não tomou conta disso ainda, nós vamos terminar o livro muito em breve, esta mensagem, provavelmente mais duas, no capítulo 28, e a gente vai terminar Atos. E a mensagem de hoje é a 100ª no livro de Atos, 100 até aqui. Terminaremos com 102. E para mim tem sido transformador ler este livro tão importante. Eu quero começar lendo até o verso 2. Atos 27, verso 1 e 2. Quando chegou a hora de zarparmos, veja que Lucas zarpou com eles. Lucas estava junto, tomando nota de tudo. Quando chegou a hora de zarparmos para a Itália, é interessante, Itália, porque é a forma de Lucas também nos mostrar que Paulo estava chegando às bordas do fim do mundo, dos confins da terra. E como eu já disse, imagina se Paulo, de fato, em vez de ter ficado tanto tempo preso, tivesse ido para a Espanha, tivesse nos relatado isso, na Espanha, chegar na região que hoje é o país de Portugal, bem no limite da Europa, porque foi de lá que os descobridores, por exemplo, chegaram ao continente sul-americano, ao Brasil. Imagina se Paulo tivesse lá da Espanha, região hoje de Portugal, descido para o norte da África, feito o caminho de volta, enfim. A providência divina quis que Paulo ficasse preso em Roma. Então eles zarparam, chegaram para ir à Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, o irmão Júlio. Vocês têm dúvida disso? Eu sei que ele está assistindo online porque ele está comemorando bodas de casamento, está na Argentina. É aqui que o irmão Júlio converte. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Veja só. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. Até aqui a palavra do Senhor. Impressionante que o Império Romano não tinha um navio dedicado para esse tipo de situação. John Pollock,
Ele é autor e biógrafo britânico, amplamente reconhecido no mundo evangélico de língua inglesa, reconhecido por suas biografias de figuras cristãs proeminentes. A editora Vida, anos atrás, lançou uma das biografias escritas por John Pollock sobre a vida de Paulo. E ele pintou com cores vivas o pânico, a confusão e a experiência de quase morte dos passageiros que embarcaram no navio. Paulo entre eles, Lucas entre eles, com destino a Roma, conforme está em Atos 27, de 1 a 44. Deixe-me ler a forma como John Pollock pinta esta cena. Um dia miserável após outro, uma noite aterrorizante após outra, eles subiam e desciam em mares montanhosos, ondas gigantes, nuvens espessas e ininterruptas impediam qualquer cálculo preciso, não tinha como ver as estrelas, eles se guiavam pelos astros, pelas estrelas. O capitão não tinha ideia da posição do navio. Lucas descreve que a sensação era de estarem sendo jogados de um lado para o outro, quando na verdade eles derivavam a uma velocidade de 2,5 km por hora na direção de 8 graus a noroeste. Se tivessem mapas e meios de averiguar sua posição, não teriam se preocupado tanto, pois não poderiam ter planejado um curso mais vantajoso. Isso, claro, se não afundassem antes. Veja que a mão da providência, por mais que eles estivessem literalmente perdidos, a mão da providência os conduzia ao melhor lugar possível, dada aquela circunstância. Mesmo quando não enxergamos para onde estamos indo, Deus está fazendo o seu melhor por nós. Continua Pollock dizendo: a principal carga de trigo estava completamente encharcada, os sacos estavam pesados e ensopados demais para serem transportados em um navio que balançava violentamente, sem parar, e que ao mesmo tempo continuava a ganhar peso por causa da água que entrava. O nível da água subia e na mesma proporção o navio afundava em relação ao mar. Até que por volta do 11º ou 12º dia da tempestade, todos perderam qualquer esperança de salvamento. O naufrágio parecia inevitável, apenas uma questão de poucos dias, no máximo, mesmo que a tempestade cessasse, e significaria a perda de toda a tripulação se abandonassem o navio. Perceba, meu povo, que o quadro era terrível. Eles estavam literalmente no meio de uma tempestade perfeita. Essa metáfora tempestade perfeita tem origem no contexto meteorológico, referindo-se ao momento em que várias condições climáticas extremas se combinam, criando uma tempestade de intensidade incomum e devastadora. Foi nesse furacão que Paulo, Lucas e os demais lutaram desesperadamente para se manter à tona, até que, eventualmente, todos, os soldados, os marinheiros, os navegantes, até Lucas, todos, perderam qualquer esperança de sobrevivência, todos exceto um, o apóstolo Paulo. E para descobrir por que Paulo nunca perdeu a esperança ou entrou em pânico nesta circunstância, a gente vai voltar e vai embarcar naquele navio
e vamos navegar com Paulo nessa incrível odisseia até Roma. E nós vamos descobrir nessa viagem, lembrem-se, partindo de Cesareia para Roma, nós vamos descobrir que, preste atenção, a situação fez surgir o líder. A situação fez surgir o líder. Esse momento, gente, de crise foi a oportunidade para Paulo se destacar. E preste atenção, jovens, adolescentes. A situação faz o líder. Mesmo sem formação, o apóstolo Paulo, mesmo sem experiência em navegação marítima, e, portanto, sem o reconhecimento das pessoas que comandavam aquele navio, Paulo se destacou. Liderança é commodity raríssima, caríssima no mundo, sobretudo hoje. Não há líderes, e os que se colocam como tais não têm a envergadura de líderes. Por isso é caríssimo um bom líder nos dias em que vivemos, em todas as áreas. Paulo realmente não era marinheiro, Paulo era apóstolo. Mas o verdadeiro potencial de liderança de Paulo, como tantas vezes acontece com líderes de verdade, ouça, meu povo, ouça. O verdadeiro potencial de liderança é revelado no momento em que todos estão sendo colocados à prova. Paulo se revelou um grande líder àquela tripulação, aos passageiros. Quando todos estavam sendo colocados, talvez na pior prova da vida deles até então e mesmo depois. As habilidades e forças humanas, observe, você verá na história, todas elas, as habilidades, a sabedoria, as forças humanas, mesmo dos especialistas em navegação, tudo se esgotou, tudo. Do que você mais precisa num momento como esse? Você precisa daquilo que Paulo se propôs a ser. Você precisa de um líder. A situação demandava um líder, porque a situação exigia direção, exigia decisão, exigia ação. Os encarregados pela embarcação, eles estavam perdidos. E se algo não fosse feito, todos pereceriam. Paulo então demonstrou suas habilidades de liderança, que talvez não tivessem sido percebidas por aquele grupo se a viagem tivesse transcorrido em tempos normais, viagem tranquila. Veja, nossas grandes habilidades são demonstradas em momentos de grandes dificuldades. Você precisa entender isso. Alguns dos principais princípios bíblicos de liderança, nem todos, mas os principais, aqueles que são fundamentais para qualquer líder cristão, em qualquer área de atuação, seja a sua área secular, seja a sua área eclesiástica, esses princípios fundamentais estão estampados aqui em Atos 27, encarnados na vida de Paulo. O texto começa com Paulo como prisioneiro, sem estar responsável por ninguém, por nada. No entanto, tudo isso mudou quando uma tempestade perfeita atingiu o navio no qual Paulo embarcou e, consequentemente, o grupo com o qual ele viajava sofreu com aquela tempestade. Paulo, inclusive. Só que veja, o Zé Ninguém,
Paulo, embarcado como prisioneiro, sem responsabilidade sobre nada ou ninguém, quando termina a narrativa, quando termina Atos 27, ele havia se tornado o líder por excelência, reconhecido por todo mundo. E aqui eu tiro o primeiro princípio de vida para você e para mim. A situação está difícil? Tá, e pode piorar. Mas é em tempos de crise que se fazem os líderes. A capacidade de lidar com a crise, acima de tudo, a capacidade de lidar com as pessoas no meio da crise, elevou Paulo a essa posição destacada no final do capítulo 27. Portanto, entre outros aspectos que poderiam ser destacados em Atos 27, vai ser útil nos determos na grandeza da liderança de Paulo, pois é desse tipo de líder que a sua casa precisa. A sociedade precisa. A igreja precisa. As denominações precisam. É desse tipo de líder. Líderes que não nascem e se sustentam por recortes de pequenos vídeos. Líderes da vida real. A história de como a liderança de Paulo emergiu durante uma jornada atormentada pela tempestade no mar Mediterrâneo, culminando com o naufrágio. Esse navio afunda. Ninguém morre, mas ele afunda. E ninguém morre por causa da liderança de Paulo. Essa história se desenrola em 4 estágios. O início, versos de 1 a 8, a navegação, de 9 a 12, a tempestade, de 13 a 26, e o naufrágio, de 27 a 44. Meu povo, a gente não pode perder de vista que os eventos da viagem de Paulo a Roma, começando aqui no verso 1, até Atos 28, verso 10, os eventos dessa viagem estão nos contados por Lucas sob a inspiração do Espírito para revelar como os vasos escolhidos de Deus são protegidos pelo próprio Deus, para que esses homens e mulheres possam desempenhar a vocação que Deus mesmo deu para eles. É isso que Lucas quer que você enxergue. A providência de Deus, o Deus que te salva, o Deus que te chama, o Deus que te prepara, o Deus que te comissiona, o Deus que te envia, Ele te protege até a data que Ele mesmo tem marcada para que você desempenhe seu ministério. E nada vai tirar você da rota. Nem um naufrágio. Nenhum naufrágio. E nem uma picada de cobra venenosa, como se verá no capítulo 28. Nada para esse homem. Sabe por quê? Porque se Deus é por ele, quem será contra ele? Lucas quer que você veja isso. O início. Por anos, o apóstolo Paulo planejou visitar os santos em Roma. A gente já viu isso nas cartas dele, nos escritos, etc. Paulo queria encorajá-los em Roma. Finalmente a viagem teria início para tornar esse projeto realidade. Atos 27, 1, quando chegou a hora de zarparmos para a Itália, Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um centurião chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Veja que compactamente contidos nesse único versículo estão vários detalhes importantes sobre a viagem. Detalhes que John Pollock explicou como se fosse ele próprio um marinheiro conduzindo a gente a bordo do navio. Ouça. Festo, lembra do Festo? O governador que substituiu Félix,
o governador Festo, que ouviu o rei Agripa, lembra? Festo entregou Paulo a um centurião chamado Júlio, que servia na corte imperial ou augustana, cujos oficiais e homens viajavam por todo o império em missões de escolta e de correios. Júlio comandava um destacamento de cerca de 12 de soldados. Paulo era o único prisioneiro de prestígio, sendo permitido a ele levar 2 acompanhantes que devem ter sido listados como escravos pessoais de Paulo, Aristarco e Lucas, que era médico. Os outros prisioneiros seriam condenados a caminho de sua sombria jornada para preencher um feriado romano, seja como alimento para leões nos jogos, ou se fossem fortes o suficientes, aqueles prisioneiros seriam treinados como gladiadores. Esses estariam todos acorrentados a vigas no porão. Paulo, contudo, e seus acompanhantes podiam se movimentar livremente, embora Paulo devesse sempre estar usando uma corrente solta no tornozelo, simbolizando o seu status de escravo superior. Gente, quando o Senhor prometeu a Paulo, 2 anos antes disso aqui, lembra lá em Atos 23:11, quando Jesus apareceu para Paulo na prisão, ele temendo ser linchado. Quando o Senhor prometeu a Paulo que Paulo testemunharia a respeito de Cristo também em Roma, Atos 23:11. Paulo provavelmente não fazia ideia de que seria enviado para Roma acorrentado. Cortesia do judiciário romano. Mas veja, meu povo, o Senhor nosso Deus pode usar qualquer circunstância para cumprir sua palavra, mesmo que a circunstância não nos agrade. Líderes não são feitos na estufa de tudo muito bem, obrigado. Líderes são feitos no meio do caos. Antes da gente iniciar a viagem, examine comigo alguns detalhes técnicos, em primeiro lugar. A jornada começou em Cesareia. É final de agosto do ano 59. Os ventos estão leves e sopram do oeste. E a embarcação costeira vai levar a tripulação e os passageiros a um outro porto. Porque essa primeira que sai de Cesareia é muito pequena para entrar em alto mar. Então eles iriam pela costa até um outro porto, e Júlio estava confiante de que eles encontrariam outro navio maior com destino a Roma. O plano era chegar até a capital do império, chegar até Roma, até o final de outubro. Eles estão em agosto. Olha quanto tempo levava uma viagem dessa. E registrando a viagem, você tem aqui o meticulosíssimo, autodidata, historiador, o médico Dr. Lucas. Eu digo isso porque essa narrativa de Atos 27, ela é elogiada até no meio da literatura secular como grandiosíssima, em detalhes e força literária. Então é através dos olhos de Lucas que nós vamos vivenciar essa jornada. Além desse detalhe técnico, veja comigo os perigos físicos. Os ventos do fim do verão no Mediterrâneo Oriental, que era aquela região, impediam a navegação pelo mar aberto, ao sul de Creta. O que eles fizeram? Eles navegaram cerca de 105 quilômetros pela costa, e não a mar aberto, pela costa até Sidom.
Olha o texto bíblico, verso 2. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, um navio menor, no litoral noroeste da província da Ásia, onde hoje é Turquia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa, paradas para troca de navio maior, abastecer a água e etc. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Não dá para deixar de fazer a brincadeira, Júlio foi amigão de Paulo, irmão Júlio. Quando partimos de lá, nós fomos, veja bem, por causa das condições meteorológicas. Nós fomos costeando a ilha de Chipre, eles não puderam ir por mar aberto, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo, se fosse em mar aberto. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral. Em algum momento eles chegaram ao litoral da Cilícia, tiveram que pegar o mar aberto. E da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Meu povo, eu penso que tanto detalhe aqui serve para ninguém dizer que foi mentira o que Lucas contou. Porque alguém poderia dizer, mentira, ninguém sobreviveria àquela tempestade. Aquele tipo de tempestade, naquela época do ano, naquela região. Lucas está dando os detalhes para dizer, eu passei por lá, nós passamos por lá, a tempestade foi terrível e Deus nos preservou. Por causa, pela providência de Deus, da liderança de Paulo. Na província de Lícia, o oficial no comando encontrou um navio maior, um navio egípcio, de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos, preste atenção, vagarosamente por vários dias. E depois de muita dificuldade nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia, ou Lazeia. Então veja, em relação ao que viria pela frente, esse início da viagem, no trecho de Cesareia até Creta, transcorreu relativamente sem problemas, do verso 1 ao 8. A segunda parte do itinerário, no entanto, do verso 9 ao 12, vai ser bem diferente, vai ser castigada por tormentas. E veja por quê. Verso 9, a navegação. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. A Almeida Revista e Atualizada diz o fim do dia do jejum. O jejum em questão estava associado ao dia da expiação, ou Yom Kippur, que caía no final de setembro, início de outubro, e portanto era outono no hemisfério norte. E por que Lucas nos conta isso? Para dizer, ninguém navega no trecho que a gente está prestes a navegar nessa época do ano. Ninguém. Então por que vocês navegaram? Preste atenção no texto. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Vou ler de novo. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Era hora de parar a navegação. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Paulo disse, senhores, olha a voz do líder. Se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante.
Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Só que quem é Paulo para dizer isso? Paulo, quantos navios você já velejou? Que experiência você tem em navegação? Pelo que eu sei, você é apóstolo e fazedor de tendas. Sabe aqueles momentos na vida e na história em que o mundo não dá ouvidos aos crentes, à igreja, porque prefere a voz dos especialistas? É isso aqui. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão. É claro, vamos ouvir o capitão do navio. E ao proprietário do navio, deram mais ouvidos a eles do que a Paulo. Ao proprietário do navio, que deveria ter dito, é resistente, aguenta, eu garanto. E ao capitão que disse, eu já fiz viagens muito piores. E Paulo então foi silenciado. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, porque eles iam ter que esperar, terminar o outono, passar o inverno, para daí seguir viagem. Segundo o bom senso, teria que ser assim. Mas eles disseram não, aqui não. Então a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante, na costa de Creta, e passar lá o inverno. Mas não dava para fazer isso. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Eles queriam um pouco mais de conforto. Em Bons Portos, toda a esperança de chegar à Itália naquela estação do ano já estava perdida. Os ventos eram muito contrários. Muito tempo havia se passado, diz o verso 9. Olha o que John Pollock explica para nós, bastante elucidativo. Chegou e passou o dia 5 de outubro, o dia da expiação judaica. As condições climáticas perigosas para a navegação indicavam o fim da época viável para se navegar com segurança. O dia 11 de novembro marcava o término do período para qualquer navegação possível em mar aberto, pois o sol e as estrelas poderiam ficar encobertos por dias, eliminando a oportunidade de determinação. Não havia GPS, não tinha Waze para navio. Eles se guiavam pela posição do sol, da lua, das estrelas. E como o céu ficava negro, dias e dias, o barco, o navio ia ficar perdido. Então, a tripulação enfrentava um dilema vital, veja você. Passar o inverno naquele porto desprotegido, Bons Portos, ou arriscar seguir para o porto mais seguro, de Fenícia, localizado mais adiante, na costa de Creta. E Paulo adverte, Paulo diz, olha, eu acho que nós não devemos seguir viagem, vamos ficar em Bons Portos, ainda que seja mais severo o inverno aqui. Porque, senhores, se nós prosseguirmos, eu vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio, para a carga, perigo para a nossa vida. No entanto, o piloto, o capitão do navio, discordaram dele. E no fim, convenceram o centurião Júlio e a maioria da tripulação de que poderiam chegar a Fenícia. Verso 13, a tempestade. A decisão de zarpar tão rapidamente vai ser prova de que foi uma má escolha. Quando um vento leve começou a soprar do sul, verso 13, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Está vendo, Paulo? Olha o ventinho. Realmente é perigoso nessa época do ano, mas olha, estamos com sorte. É só um ventinho soprando, vamos chegar a salvo. Paulo, Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Vamos aqui, vamos com prudência, costeando. Mas o tempo mudou de repente.
É isso que eu digo. Você nunca sabe com o que contar pela frente. O tempo muda de repente. Não seja tão seguro de si, não seja tão seguro do que aparentemente está tudo bem. O tempo pode mudar de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Meu Deus do céu, era tudo que eles não podiam. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio, ou seja, perderam o controle. Para ficar de frente para o vento, porque numa tempestade no alto mar, pensa bem, se o vento sopra na lateral, o navio tende a tombar. Então vamos enfrentar de frente. Eles queriam colocar para o vento vir de frente, o navio continuar. Os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento e desistiram. E deixaram que fosse levado pela tempestade. Cadê a coragem? Cadê as habilidades? Cadê a sabedoria humana? Desistiram. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Vamos trazer esse barco para dentro, é um peso aqui. Bem, se está ruim, é claro que pode piorar. E adivinha? Piorou. Verso 17. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. Gente, presta bem, se você põe uma âncora e o navio vai ser empurrado pelo vento, o que isso vai acontecer? Isso vai quebrar o navio. Mas eles estão desesperados. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, olha o que a tripulação começou a fazer. Começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. E agora ouça. Até que perdemos, Lucas também perdeu. Até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Como é que você come numa circunstância dessa? Imagine a náusea. Imagine o medo e a ansiedade. Tudo que você não quer é comer. Mas preste atenção, todos perderam as esperanças. Eles já haviam esgotado todos os recursos para salvar o navio, tudo sem sucesso. Então eles simplesmente se amontoaram à deriva, no próprio desespero. Agora o líder se faz necessário. E Paulo se levanta como tal. E Paulo agora vai lançar âncoras espirituais necessárias para assegurar a esperança das pessoas no único lugar seguro, o Senhor. Examine comigo as âncoras. Primeira, Paulo lançou a âncora da presença de Deus. Verso 21. Fazia tempo que ninguém comia, por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, Paulo reuniu a assembleia. É isso que o líder faz, ele aglutina. Ele aglutina. Primeiro ele traz todos distantes, cada um por si, Deus contra todos. Paulo reúne, venham cá. E diz, os senhores, Paulo agora vai tirar a casquinha dele, ele não é bobo.
os senhores deveriam ter me dado ouvidos. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos. Era menos confortável, mas era mais seguro. Menos tecnologia, mas mais garantia. Pega a visão aí, jovem. Menos confortável, mas mais seguro. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas eu não estou aqui para condenar vocês. Mas tenham bom ânimo. Você consegue ouvir Jesus? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E interessante, Paulo diz isso 2 vezes. Ele diz no 22 e no 25. Tenham bom ânimo. O navio afundará. Era tudo que eles não queriam ouvir. O navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, meu Deus, que Deus é esse? Um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo. Eu sou dele e eu sirvo a ele. Se pôs ao meu lado. Você lembra de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Lembra que eu te falei em Atos 23:11? Então não tenha medo, a missão não terminou. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Vai lá e oriente esses desesperados. Eu sou o seu Deus, e eu ainda tenho uma missão para você. Isso manteve Paulo acordado, vivo. Ah, se você tem a certeza de que Deus é seu Deus em Cristo, e de que a sua missão ainda não está cumprida, nada te detém, nem uma tempestade. Não tenha medo, Paulo, é preciso que você chegue diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Todos. Preste atenção, gente. Deus vai guardar todos, por causa de um homem, Paulo. Você já parou para pensar o tanto que este mundo é guardado e protegido? Porque neste mundo existem os justos, a igreja de Cristo. Eles não sabem disso, eles não reconhecem isso. Você lembra do que Deus disse a Abraão? Olha, se tiver um justo sequer lá em Sodoma e Gomorra, eu poupo a cidade. Porque havia justos, Paulo, Lucas, Aristarco. Porque havia justos nesse navio, e esses justos ainda tinham uma missão a cumprir. Deus preservou todos. A igreja é o sal da terra, que preserva este mundo de apodrecer. Eles não sabem disso. As pessoas ficam dizendo, a igreja tem que ser relevante. Sabe onde está a relevância da igreja? Em ela ser crente, ser sal, que é o que Paulo estava sendo. Então, com base no que Deus disse a Paulo através do anjo, verso 25, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Deus disse. Só que tem um detalhe, e aí nós vamos ter que orar, porque Deus entrega a visão, mas te entrega também os meios de vê-la se cumprir, oração e pregação. Só que tem um detalhe, é necessário que sejamos impulsionados para uma ilha. E aí, meu povo, Paulo dizendo, só nos resta uma coisa, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos sopre para uma ilha. É isso que o líder faz, ele aglutina. Ele é um homem que tem sua experiência pessoal com Deus, fundamentada na verdade.
Ele enche esse povo dele, povo que Deus pôs diante dele, família que Deus te deu, igreja que Deus te deu, para você enchê-los de esperança, de ânimo. E dizer, só que tem um detalhe, a gente tem que orar. É impressionante, Paulo dizendo para eles, o que Deus disse a Paulo através de um anjo: não tenha medo, a missão não acabou, você tem que chegar diante de César. Meu povo, a presença de Deus e a missão ainda inacabada, é isso que você tem que prestar atenção agora. A presença de Deus, a missão ainda inacabada, não garante que a tempestade vai acabar rapidamente. Porque a tempestade não acabou. Paulo chegou a dizer, só que tem um detalhe, a gente tem que chegar na ilha, e Deus não me disse como isso vai acontecer, então nós vamos ter que orar. Tem muita gente que pensa que porque é de Deus e pertence a Deus e tem missão de Deus, não vai sofrer. E Paulo sofreu tanto quanto todos os que estavam lá sofreram. E sofreu por causa da irresponsabilidade dos outros. Porque ele mesmo disse, não vamos fazer isso. E eles teimaram e fizeram. Ou seja, a igreja, os cristãos também sofrem por causa de erros médicos, irresponsabilidade dos outros. Deus nos guarda, Deus nos preserva, mas nem sempre Ele elimina as tempestades, os maus elementos, os irresponsáveis. E é nesse contexto de gente que pecou contra nós, que nós somos chamados a ser líderes, porque de algum modo pecaram contra Paulo. Paulo disse, de algum modo, no mínimo, erraram com Paulo. Gente, vocês sabem, a prudência diz, não é hora de navegar, vamos ficar em bons portos. Mas erraram com Paulo, erraram com todo mundo. E quando Deus aparece a Paulo através do anjo e encoraja Paulo, e diz, Paulo, vai lá, encoraja esse povo que precisava ser encorajado, incluía entre eles aqueles que fizeram a burrada, ou seja, você é chamado para ser líder, não apenas para os seus, mas para aqueles que também erram com você. Lucas nos diz, preste bastante atenção, foi só a meia-noite da 14ª noite da tempestade que a tripulação conseguiu perceber que eles estavam perto de terra firme. 14 dias sem saber onde estavam. Com o prenúncio de que morreriam a qualquer momento, afogados. Imagina viver assim, 1 hora assim, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 14 dias sem comer, náusea, medo, prenúncio da morte, o anjo da morte entrando e saindo da sua presença, o barco chacoalhando, apenas a palavra de esperança de Paulo que disse, não tenham medo, tenham ânimo, Deus vai permitir que o navio afunde, mas nós não vamos morrer. Só no 14º dia, olha o naufrágio, verso 27. Por volta da meia-noite, da 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático. O mar Adriático, primeiro século, era o mar Mediterrâneo. 14 dias jogados de um lado para o outro, igual bola de ping-pong. Os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Vai nadar num mar desse? Isso porque estava perto. Imagina lá longe. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros.
Temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas, na praia. Nessa velocidade, nós vamos explodir num rochedo. Por isso, lançaram âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo, para que amanhecesse, para que eles pudessem então enxergar melhor. Então, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Ou seja, você joga as âncoras da parte de trás, você joga as âncoras da parte da frente, o navio vai ficar de certo modo mais rígido, quando vier a onda, o que vai acontecer? Ele racha no meio. E por que então eles estavam fazendo essa manobra perigosíssima? Porque queriam garantir um mínimo de estabilidade para eles fugirem no bote. Paulo viu isso. E olha o que o líder diz. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: preste atenção, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram a deriva. É nesse momento que Paulo vai lançar a segunda âncora. A primeira foi a presença de Deus. Segunda âncora, o encorajamento prático. Porque é isso que o crente tem que aprender a equilibrar. O sobrenatural com o natural. Tem muita gente que só vive no sobrenatural. E tem muita gente que só vive no natural. E é impressionante porque o Paulo, que teve o anjo do Senhor aparecendo para ele de modo sobrenatural, vai agir agora com uma lucidez de naturalidade que é impressionante. Verso 33, enquanto amanhecia, na madrugada, Paulo insistiu que todos comessem. Ou seja, em vez de ficar tentando fugir, vocês vão acabar morrendo, para com isso. Em vez de tentar fugir, comam. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. E Paulo percebia isso. Vocês não se alimentam. Ou seja, ele estava se alimentando. Ele estava comendo. Ele sabia que ele precisava comer. Ô meu povo, nada substitui o cuidado com o seu corpo. Dormir bem, comer bem, exercitar-se dentro do mínimo necessário. Você precisa fazer isso. Muita coisa na sua vida ia se resolver se você conseguisse dormir melhor, disciplinadamente. Deus te fez para dormir 1/3 da sua vida, com o propósito de te ensinar: eu cuido daqueles que confiam em mim. Vocês têm limite, vocês precisam comer, vocês precisam dormir, vocês precisam se exercitar. Um pastor muito mal, deprimido, uma vez procurou Martin Lloyd Jones, pensando em abandonar o ministério. Martin Lloyd Jones, médico, pastor, ouviu a história do obreiro e disse o seguinte: faz o seguinte, você me parece muito cansado. Tira 30 dias de férias. Durma, coma, exercite-se, leia sua Bíblia. No final você volta, a gente continua a conversa. O pastor foi e voltou depois de 30 dias, curado. Porque tudo de que ele precisava era de comer, dormir e descansar. Paulo está dizendo: eu vejo que vocês não comem há 2 semanas, eu estou comendo. Por favor, coma alguma coisa agora, para o seu próprio bem. Olha a doçura desse líder. Não tem nada de sobrenatural, o Senhor manda-vos comer. Dá raiva ouvir gente assim, sinceramente. Por favor, coma alguma coisa, agora. Para o seu próprio bem.
porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. E você vai ter que ter força para nadar. A hora que esse navio afundar, você tem que ter força para nadar. E 15 dias sem comer, ninguém nada. Ué, mas Deus não vai nos salvar, então para que comer? Você está vendo o encorajamento prático, a sabedoria? Vocês têm que ter reserva. Eu aprendi isso com o pastor Vanderlei José Álvares, pastor por muitos anos da PIB em Goiânia. Uma vez eu conversava com ele, ele me disse: Leandro, o pastor tem que aprender a viver com reservas. Reserva de sono, reserva de fôlego. Porque a gente nunca sabe o que acontecerá na madrugada, no dia seguinte. Paulo está dizendo, vocês têm que ter reserva, vocês têm que comer. Vocês vão ter que nadar para sobreviver. Deus protegeu, Deus prometeu que a gente vai se salvar, não vai perder um fio de cabelo. Mas sem comida no bucho, você não vai nadar. E olha que nós vamos ter que nadar. Em seguida, agora veja a cena, Lucas foi quem escreveu, eu vou ler primeiro o que Lucas escreveu em Lucas 24:30. Preste atenção, para depois eu ler Atos. Lucas escreveu em Lucas 24:30, falando da ceia do Senhor. Quando estavam à mesa, aliás, Lucas 22:19. Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos. Era a ceia do Senhor, certo? Lucas 24:30, os discípulos de Emaús com Jesus à mesa. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Olha o que Lucas conta sobre o que Paulo fez. Em seguida, Paulo tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Não era a celebração da ceia do Senhor, mas era uma maneira de Lucas dizer, Paulo invocava a presença de Deus para nós. Paulo queria que os olhos daqueles homens se abrissem para Deus. Porque você se lembra o que aconteceu com os discípulos de Emaús no momento em que Jesus partiu o pão? Os olhos deles se abriram e disseram, é Jesus. Paulo queria, com esse gesto de bondade, de ternura, de cuidado e preocupação com aqueles 276 homens. Paulo queria que eles tivessem os olhos abertos para Jesus. Aí olha só o 36, todos se animaram, o líder animou-os e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, estavam com mais força, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. O texto caminha para o fim. Paulo lançou a âncora da presença de Deus, Paulo lançou a âncora do encorajamento prático, a âncora da sobrenaturalidade, a âncora da naturalidade. Paulo vai lançar a última, a âncora da fé inabalável. Verso 39. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as cordas e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes. Levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Verso 42. Diante de tudo que Paulo fez, diante de tudo que Paulo falou, olha o coração de um incrédulo como é. Verso 42. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Os prisioneiros incluía Paulo. Olha como o mundo é mau com a igreja. Olha como o mundo é mau com um crente.
Você enche eles de esperança, você dá comida para eles, você fala de Deus para eles, você quer o bem deles, para vê-los salvos. E tudo que eles querem é salvar a própria pele, mesmo que isso custe matar você. É isso que acontece no aborto, no mundo em que a gente vive. Para a mãe salvar a própria pele, ela mata o que ela chama de feto, sei lá o que nome eles dão. Eles queriam matar os prisioneiros. E Paulo queria que eles tivessem comido para eles terem força para nadar e chegar salvos. O oficial no comando, porém, o Júlio, irmão Júlio, se não fosse o irmão Júlio, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Mas preste atenção em duas frases, uma no 43 e uma no 44. Desejava poupar a vida de Paulo. E a última do 44. Assim todos chegaram à praia em segurança. Todos, por causa da vida de um. Conseguiram. Conseguiram. A pergunta que você tem que fazer, e eu vou ser rápido. A pergunta é a seguinte: se Paulo estava fazendo a vontade de Deus, por que Deus deixou Paulo passar por essa tempestade? Você não se pega pensando assim quando você está sofrendo? Gente, eu estou fazendo a vontade de Deus. Por que eu estou sofrendo assim? Gente, eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel, eu oferto, eu sou generoso, eu sou generosa. E por que eu estou sofrendo assim? Eu sei que você pensa nisso. Eu sei que você pensa, por que é comigo? Por que são com os meus filhos? Por quê? Deixa-me te dar algumas razões. Primeira, pode ser sim oposição do diabo, satânica. Muitas vezes, na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo fala do desejo de chegar a Roma, mas Satanás o impedia. A gente sabe que o diabo se opõe à obra de Deus, então, supondo que tudo isso era ação do diabo nas forças da natureza, Deus ainda assim permitiu, ou decretou que fosse. Por quê? Por que Deus deixaria o diabo tocar um filho dele, como ele deixou que tocasse Jó? É óbvio que o diabo queria ver Paulo morto. O diabo não queria Paulo em Roma, de jeito nenhum. Roma era a capital. Imagina Paulo ganhando César para Jesus. Era tudo que o diabo não queria. Por que Deus deixa o diabo morder os filhos dele? Os filhos de Deus. Porque, às vezes, a circunstância na qual você se acha, em sofrimento, você poderá tocar a vida de centenas. Foi o que aconteceu com Paulo. Se tudo tivesse ido bem, aqueles 270 e tantos não teriam ouvido de Deus como ouviram. Porque, se não fosse Paulo falando ali de Deus. Então, o diabo tenta te matar, e Deus faz do sofrimento que o diabo impõe um púlpito para você pregar. Essa é uma das maneiras de Deus agir. Júlio se tornou um admirador de Paulo, e sabe-se lá se não se converteu. Por que Deus deixa o diabo tocar a sua vida? É Deus que deixa, saiba disso. É Deus que permite, não é o diabo por conta própria. E mesmo quando Deus permite, Ele dosa.
Olha a vida de Jó. Porque ainda que Satanás seja o agente do seu sofrimento, Deus faz tudo cooperar para o seu bem e para o bem daqueles que o amam. Não tenha medo do diabo. Deus o tem na coleira a seu serviço. Segundo, por que você, no centro da vontade de Deus, precisa passar por um naufrágio? Vamos pensar no primeiro naufrágio da história. Qual foi o primeiro naufrágio da história? Adão e Eva caíram, afundaram no pecado e arrastou a raça humana. Tantas vezes já deve ter sido perguntado, os adolescentes mesmo esses dias me perguntaram lá na Perguntas e Respostas, um dos amigos deles, por que Deus criou se Ele sabia que o pecado ia entrar no mundo? Por que Deus permitiu o primeiro naufrágio? Para pensar, se não tivesse havido o pecado no mundo, você não conheceria aspectos do caráter, dos atributos de Deus que só são possíveis de serem conhecidos num mundo caído. Você só entende verdadeiramente o que é graça e o que é misericórdia estando num mundo caído. Você só entende o que é justiça estando num mundo caído. Por que Deus deixa você afundar se você está no meio da vontade dEle, como era o caso de Paulo? Sabe por quê? Porque até mesmo Paulo aprendeu mais de Deus naquele naufrágio. Coisas que ele não teria aprendido se o navio não tivesse sofrido a tormenta e afundado. Então, por que Deus deixa você atravessar a tormenta para aperfeiçoar a sua fé? Mas em terceiro lugar, ninguém realmente sabe por que a gente enfrenta naufrágios. Jó nunca ficou sabendo por que ele sofreu daquele jeito. Paulo poderia ter feito a viagem em poucas semanas, mas levou meses. Por quê? A Bíblia não diz por quê. A gente conjectura. Parece-nos que teologicamente Lucas colocou de um jeito que quer que você veja a providência de Deus, cuidando daqueles que Deus salva e envia. Então nem sempre você vai saber por que Deus deixa você afundar, nem sempre você vai ter respostas, explicações, mas uma coisa é certa: nem sempre os naufrágios são a mão de Deus pesando sobre a sua desobediência ou qualquer outra razão negativa que você possa ter dado. Por exemplo, o que de errado Paulo fez para afundar? Nada, mas afundou. Jonas, a gente sabe que fez besteira. Jonas fugiu de Deus. Deus afundou Jonas para trazer Jonas para o lugar. Afundou em amor. Mas Paulo aparentemente estava fazendo a vontade. O que você aprende disso? O foco da Bíblia não está em quem causa a dor ou por que a dor é permitida. O foco da Bíblia não é esse. O foco da Bíblia não é por que eu estou sofrendo, quem me causou isso, eu mesmo. O foco da Bíblia não é quem, nem por quê. O foco é como você responderá no meio dessa tormenta. Que é o que nós vemos Paulo fazer. Como ele respondeu? Respondeu como um líder, cheio de Deus, para abençoar as pessoas. Então pare de questionar como, por quê, por que eu? Por que tão novo? Por que tanta injustiça? Pare e diga: Deus, Espírito de Deus, me ensine pela Tua palavra como eu devo agir no meio dessa tormenta. A situação também faz as pessoas se converterem a Cristo. E eu termino com esse testemunho de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 2,
2 Coríntios 1, de 8 a 11. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Isso foi antes do naufrágio. Fomos esmagados, oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Essa situação vale para o naufrágio. Há momentos que você pensa, eu não sobreviverei. Verso 9, de fato esperávamos morrer, mas como resultado. Então, olha, por que o sofrimento? Por que o naufrágio se você está no centro da vontade de Deus? Por que o sofrimento? Paulo explica. Como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. Na minha própria força, na minha saúde, na minha sabedoria, no meu dinheiro, no meu sonho. Eu deixei de confiar em mim mesmo e aprendi a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Que tal esse motivo para você estar naufragando neste momento? Deixar de confiar em si mesmo. Que tal? Que tal você parar de dizer, Deus, por que eu? O ímpio lá prospera, eu não. Lembre-se, Deus disciplina os que Ele ama. E se você está sendo disciplinado, Ele ama você. E o que Ele quer de você, em última instância, é que você deixe de confiar na sua beleza, na sua saúde, na sua inteligência, no seu dinheiro, no seu vigor, nas suas grandes possibilidades, na sua justiça própria. Deus quer que você confie em Cristo Jesus. Porque é quando você é fraco que você é de fato forte. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos de homens e mulheres como Paulo neste mundo em tormenta. O navio da vida tem chacoalhado no meio de mares bravios e ventos enfurecidos. Ao redor tudo escuro e negro, tantas vezes não sabemos o rumo que estamos seguindo, de todos os lados. Tudo escuro, tudo violento, tudo cruel. Tantas vezes a gente perde até a fome, o apetite, o prazer de viver. Ó Deus, mas Tua palavra diz, não importa quem ou porquê. O que importa é como responderemos a tudo isso. Tua palavra é tão clara. Os sofrimentos nos levam aos joelhos. O sofrimento nos faz desistir de nós mesmos, da nossa própria força. Parar de confiar em nós, na nossa justiça, para confiar em Jesus. E que nesta manhã, Pai, esta palavra encoraje meus irmãos e irmãs que estão naufragando. Eu imagino Paulo nadando com toda a sua força para se salvar e chegar à ilha de Malta. Todo maltrapilho, sujo, fedendo, faminto. Até ele pode ter pensado, ó Deus, livra meus irmãos e irmãs de, enquanto nadam para viver, de duvidar do teu amor, da tua bondade, da tua direção, do teu poder, da tua graça, que é melhor do que a vida. Ó Senhor Jesus, encha-nos nesta manhã de fé e dá-nos líderes como Paulo, homens que sabem lançar âncoras, mulheres que sabem lançar âncoras,
âncoras espirituais, âncoras naturais, âncoras de fé. Ó Deus, nós oramos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam conosco, ó Pai, hoje, aqui e para sempre. Amém.